Oi, retomando as nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre o Egito Antigo e os super-heróis. Não é bastante interessante esse tema? Como que a gente vai encaixar os nossos super-heróis no Egito Antigo? Bom, na semana passada nós falamos sobre as pirâmides do Egito. E o que nós encontramos nas paredes das pirâmides do Egito? Muitos desenhos. Esses desenhos, o que eram? Não é? Muito importante saber disso. Os desenhos que nós encontramos nas pirâmides do Egito são os retratos da sociedade do que acontecia naquela época, não é? Eles retratavam a vida dos faraós, retratavam as ações dos deuses, retratavam como eles encaravam a vida após a morte e outros temas da vida religiosa e social. Tudo que a gente encontra desenhado ali nas paredes, os artistas daquela época, eles desenhavam para transmitir para as gerações futuras as suas histórias, não é? Não existia papel. Então, aonde que eles iam fazer o desenho? Através de alguma forma de se comunicar para que aquilo fosse perpetuado. O que eles pensaram, não é? Olha, dentro da pirâmide, que é o túmulo do faraó, um lugar sagrado, um lugar que não vai ser adentrado pelo ser humano, vai ser um lugar restrito, eu vou desenhar ali toda a história da nossa civilização, da nossa sociedade. E assim eles começaram a fazer os desenhos, não é? Contavam as histórias do que acontecia na cidade, no povo daquela época. Você já imaginou contar uma história com o seu super-herói preferido? Imagina como ficaria, não é? Como ficaria uma história lá no Egito através de desenho dos super-heróis. É interessante. Olha aí, por exemplo, eu gosto muito dos Vingadores, né, eu gosto muito dos Vingadores. Eu poderia fazer um desenho com os Vingadores, não é? Só que repara que na época do Egito Antigo não tinha cor. Eles desenhavam com símbolos, com números, não é? Com pedras escuras, com carvão. Não tinha a coloração que a gente encontra hoje nos desenhos, não é? Olha aí, por exemplo, a gente poderia usar o Kick-Ass, não é? Outro super-herói bastante importante, Power Rangers, aí, ó, várias cores, não é? Então, seria bastante interessante também a gente fazer um desenho dos Power Rangers contando a história das pirâmides do Egito. Não é um desafio? É um desafio bastante interessante. Olha, Star Trek, Jornada nas Estrelas, era o meu desenho preferido quando eu era pequeno. Filme, né? Foi filme, foi desenho também. Então, olha, eu contar a história toda do Star Trek, as suas aventuras nas estrelas, contar através de desenho nas pirâmides, não é? Olha, as tartarugas ninja também seria bastante interessante, né? Contar lá a história das tartarugas ninja através de desenhos no Egito. Mas é o seguinte, eu vou dar uma tarefa. É uma tarefa desafio. Vou pedir para você desenhar para a próxima aula no papel, não é? Não é na parede das pirâmides pode ser, porque não tinha papel. Não vai pintar na parede da sua casa e falar que eu que mandei, que todo mundo da sua família vai brigar comigo, hein? Você vai fazer o desenho no papel de uma história do seu super-herói preferido. Como que seria essa história contada na pirâmide? Se você estivesse no Egito Antigo, você vai viajar um pouquinho, né? Você vai pensar
Como você desenharia, por exemplo, o X-Men no Tempo das Pirâmides? Como que você faria esse desenho, não é? Como que você retrataria uma história? É isso que eu quero, né. Bom, o que eu quero que a gente perceba que precisa ser, é chegar à conclusão de que o desenho é muito importante. Ao longo da humanidade, ao longo dos homens, ao longo de todos os homens, de toda a humanidade, de toda a sociedade, o desenho é uma importante ferramenta de comunicação. Então, às vezes, através do desenho, a gente acaba transmitindo o que a gente sente, transmitindo a nossa cultura, as nossas ideias, os nossos ideais, as nossas histórias, não é? Então, eu quero que você prepare para a próxima aula, você vai apresentar para mim aqui na tela, eu vou ver, vou analisar e vou ver se na tua história tem começo, meio e fim. Se você começou contando uma história interessante, não é? Para nós dois, eu sei que a sua história vai ser muito interessante, mas se ela vai ter começo, meio e fim, tá bom? E você vai colocar o seu super-herói preferido. Nem me fala agora qual é seu super-herói preferido, porque eu prefiro ver na próxima aula você me contando, tá bom? E aí você vai perceber, junto comigo, que o desenho é tão importante como a linguagem. O desenho é uma forma muito importante da gente se expressar. Hum? Eu fico muito feliz e espero que a gente volte aí na próxima aula com um desenho muito interessante, tá bom?